Olá, você está ouvindo o podcast Ponto para a Sua Saúde, um oferecimento de CART+, o suplemento das suas articulações, ossos e músculos. Episódio 2, Corpo em Movimento. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto para a Sua Saúde. Semana passada nós conversamos com a Anete sobre nutrição, foi um bate-papo bem bacana. Se você ainda não teve oportunidade de assistir, está lá nas minhas redes sociais, você pode acompanhar. E foi um papo bem interessante. A gente está procurando fazer esse podcast para orientar com pessoas que podem trazer, certamente, esclarecer algumas dúvidas, trazer algumas dicas importantes para a gente incrementar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com meu grande amigo Bruno D'Orleans, que é um grande cara aí, professor de educação física, um empreendedor do esporte, né, da atividade física. Bruno, muito bem-vindo, obrigado por essa oportunidade, obrigado realmente por você estar aqui com a gente, porque eu acredito que você possa realmente contribuir muito com os nossos ouvintes e nossos espectadores, vamos dizer assim, sobre esse tema que é bem-estar, que é atividade física. Você tem muitos anos aí de academia, de praia, de eventos. Então eu queria realmente, nessa próxima meia horinha aí, aproveitar todo esse conhecimento que eu. Muito obrigado, faça aí uma apresentação tua, e aí a gente começa a te colocar na parede com algumas perguntas aí. Bom dia, lógico, prazer, cara. Convite, é uma honra muito grande estar aqui trocando essa ideia com você. A gente já se conhece há anos, mas não tem como não passar aqui um orgulho, uma honra muito grande minha estar trocando essa ideia com um cara que eu vi lá atrás jogando. Pô, eu lembro da final de Barcelona como se fosse ontem, foi um momento muito marcante para mim. Então, cara, apesar do nosso vínculo hoje em dia de amizade, fica a minha admiração da tua história como atleta, todo o seu envolvimento no esporte. E você falou que eu sou empreendedor, mas você também é, cara. Você já entrou no mundo do podcast, nessa coisa que é nova, nessa coisa que é recente. Você já está inserido, meu irmão. O empreendedor aqui é você, eu estou aprendendo contigo. Muito bom. E uma das coisas que, na minha opinião, aconteceram durante a pandemia, que foram muito positivas, foi essa oportunidade que as pessoas de destaque, influenciadores, começaram a compartilhar com outras pessoas, com a gente, no caso, através das redes sociais, das lives, vamos dizer assim, os seus conteúdos, os seus valores, as suas histórias vencedoras. E, Bruno, eu já vou começar lá. Você fala bastante que atividade física é remédio, né? Que a gente consegue, sem dúvida, ter resultados bons aí. Então, me explica um pouquinho qual que é esse pensamento teu aí. Vamos lá. Vamos lá, cara. Eu costumo falar o seguinte, a atividade física, ela vem como uma cápsulazinha, um comprimido, um remédiozinho para você tomar, para você prevenir doenças, né? Ele não é um remédio que combate, mas a atividade física ela trabalha muito em cima da prevenção. Então, eu acho que quando a população como um todo, obviamente, muita gente já tem esse conhecimento, já tem esse discernimento, mas quando as pessoas efetivamente, em sua grande maioria, compreenderem que a atividade física é esse comprimidozinho que a gente toma focado na prevenção de doenças, eu acho que todo mundo vai ganhar. E quando eu falo na ideia da prevenção, da prática de atividade física, eu dou um exemplo que costuma ser um pouco impactante, principalmente para quem é pai, quem já tem filho, que eu falo que a partir do momento que você tem um filho, a sua saúde deixa de ser só sua. A sua saúde passa a ser da sua família, passa a ser do seu filho também. Afinal de contas, a sua responsabilidade dobra em cuidar da saúde para você permanecer o maior tempo possível próximo dos seus entes, próximo do seu filho. A gente sabe que a ordem natural da vida, acaba tomando, todo mundo vai ter o mesmo fim. Porém, se você puder estender ao máximo essa vivência, essa permanência aqui com saúde, com autonomia, é a melhor coisa a ser feita, e a atividade física é fundamental para isso acontecer. Então, a partir do momento que a pessoa tiver, virar essa chave, que a atividade física é um comprimidozinho que você toma diariamente com o intuito de prevenir doenças e, consequentemente, estender a sua saúde e a sua autonomia, eu acho que tudo vai funcionar melhor. E por isso que eu bato muito nessa tecla que a atividade física é um remedinho que a gente tem que tomar todos os dias. É verdade, muito boa essa analogia. E assim, a natureza não dá saltos, né, Bruno? Tudo é feito
por um processo. Você tem que ir se adaptando àquela atividade que você está fazendo e tudo mais. As pessoas, às vezes, hoje em dia, principalmente, elas são muito imediatistas. Elas querem, sei lá, entrar em forma em uma semana, aí vão lá e exageram, ficam cheias de dor, acabam dizendo, não, mas eu fiz muita atividade física, agora estou com dor. Então, assim, aí sim entra a importância de ter um profissional, alguém ao lado dela, criando realmente um ciclo, né? um planejamento, uma do trabalho que vai ser feito, né? E óbvio que depois entra numa rotina que você até pode seguir, mas é fundamental essa participação. E o que eu acho engraçado, Bruno, é que mesmo, assim, eu acho que aí que está o nosso papel como influenciadores, como pessoas que inspiram outras pessoas, de realmente trazê-las para esse ambiente. Porque a gente sabe que depois que a pessoa vem, experimenta, né, as endorfinas da vida, as sensações de prazer que a atividade física traz para a gente, aí sim ela começa a entrar num ciclo, né, de recorrente. Porque ainda existe muito sedentarismo, né? Principalmente aqui, talvez no Rio de Janeiro, não, mas em outras cidades existe um índice muito grande, né, de sedentarismo. E aí, qual que é a sua, vamos dizer assim, persuasão? O que você, vamos dizer assim, de que forma você trabalha com seus... a gente chama de aluno? Como é que a gente chama? A gente chama de... o marketing fala pra gente chamar de cliente, né, cara? Mas eu chamo muito de aluno. Eu chamo de cliente é uma boa palavra, vai. É uma boa palavra, não é? Eu ainda tenho o hábito muito de chamar de aluno, porque eu parto muito do princípio que o cliente, a ideia do cliente é legal, eu acho que você tem que ter. Porém, eu acho que o cliente também, quando você usa cliente, meio que deixa uma relação um pouco fria. E o profissional de educação física, ele acaba entrando em outras áreas, não só ligada à atividade física. Eu acho que você acaba se envolvendo no intuito de... você entra em outras áreas, você às vezes é um amigo. Eu vou contar um caso aqui muito, muito rápido para... exemplificar essa relação. Eu tinha um aluno uma vez, um aluno que treinava sempre, e aí você começa a entender e ver como o teu aluno funciona. Você sabe o dia que ele tá bem, o dia que ele não tá bem, o dia que você pode dar um treino mais forte, o dia que você tem que tirar o pé um pouquinho, você sabe que ele não tá legal. E aí eu dou um exemplo muito engraçado de um dia que eu já conheci esse meu aluno, ou digamos assim, esse meu cliente, e eu cheguei para treinar com ele na academia, eu vi de cara na porta da academia que ele não tava bem, então eu passei da academia, falei, cara, não, a gente não vai treinar hoje. A gente parou no que eu acho que ele tomou a cervejinha dele, eu não bebo, eu tomei minha água de coco, e a gente ficou 1 hora batendo papo, e ele saiu daquele dia muito melhor de como ele chegou, e no outro dia ele já veio muito melhor com uma outra cabeça, e a gente conseguiu fazer um treino até mais intenso que normalmente a gente costuma fazer. Então eu acho que o professor de educação física, né, quando a gente fala sobre essa relação aluno e cliente, o cliente eu acho que deixa a relação um pouco fria, apesar de ser a maneira mais formal de lidar. Eu tento de alguma forma compreender não só o aluno ali na academia, mas todo o cotidiano dele, como a rotina dele vai influenciar no treino dele, no dia, se eu posso dar um treino mais intenso, se o dia dele foi muito pesado, se o dia dele foi muito estressante, se o dia dele foi um dia bom. Então eu tento entender outras vertentes que vêm influenciar, e aí em cima disso eu monto a intensidade do treino do dia. Então eu dou sempre esse exemplo para poder exemplificar como a relação do profissional de educação física vai muito além de montar um treino e dar um treino para o aluno no dia. Eu acho que você precisa entender o cotidiano do seu aluno para você, principalmente um trabalho de personal, né? Quando você faz uma coisa muito individualizada, você precisa ter essa compreensão do dia. Esse aspecto que você tocou é fantástico, né? Porque cada indivíduo responde de uma forma. Às vezes você tem duas moças, duas mulheres com o mesmo biotipo, mas uma aceita uma carga diferente da outra, uma responde diferente ao trabalho, né, da outra, e isso eu acho muito, muito importante. Eu gosto de dizer, Bruno, que o professor de educação física, ele acaba exercendo, né, um papel de motivador, até não vou aqui entrar tão forte assim no mérito de ser um psicólogo. Normalmente os professores de educação física não têm esse preparo ainda.
Mas apesar que a gente tem matéria na faculdade, né? A gente tem matéria na faculdade, psicologia 1, psicologia 2. Obviamente a gente não exerce essa função, mas eu acho que dá uma base, um entendimento para pelo menos você de alguma forma auxiliar a, de repente, inclusive procurar um psicólogo, né? Ou a pessoa externa naquele momento algum problema e você ajuda a direcionar. Você não vai resolver o problema dele, mas de alguma forma você dá opções de direcionamento para ele, né? Não, isso, e eu vejo isso também até nos professores de educação física das escolas, porque os meus filhos, por exemplo, eles não falam do professor de educação física, de matemática, de português. Se falarem, falam mal. Agora, do professor de educação física, eles sempre falam muito bem, não, porque o cara é bacana, porque o cara é legal, porque o cara... Por quê? Porque é o que você falou, tem uma empatia diferente, o professor de educação física é mais aberto, é um momento lúdico, muitas vezes, né, diferente de uma aula de matemática, de português. Por isso eu acho a importância dos professores de educação física no contexto geral da formação do indivíduo. Porque ele tem uma função muito social, né? De socializar ali no momento da aula. O professor de educação física sempre é o legal, né? Sempre é o tio bacana, é o tio que né, tem a aula mais ativa, tem a aula mais dinâmica, aí tem a questão lúdica, como você falou, entra dentro de um treinamento, de uma proposta, a ludicidade, isso automaticamente vai gerar uma empatia maior para ele. E quando você falou a respeito da questão do sedentarismo, a gente entra até muito nesse ponto. Tipo, eu acho que a atividade física ela tem que ser utilizada muitas das vezes de forma lúdica para você inserir o cara naquele ciclo, de atividade, né? De dar aquele primeiro passo, de ser a porta de entrada. Por exemplo, a gente tem o esporte, muitas das vezes, é a porta de entrada da atividade física, né? Então, você vai lá desde pequeno, você faz uma natação, a menina faz um balé, o menino vai numa escolinha de futebol. Então, o esporte é sempre a porta de entrada, e justamente por essa questão lúdica, né? Quando você está ali... Hoje em dia, a gente tem até oficinas de psicomotricidade, né? A gente está numa evolução absurda na área da atividade física, mas lá atrás, eu também não sou tão novo assim, a gente iniciava pelos esportes, né? Agora, me fala uma coisa, né? Você tem a oportunidade de trabalhar com várias pessoas, com corpos perfeitos, né? Com mulheres muito bonitas, essa coisa toda. Mas, na verdade, elas treinam, né, Bruno? Na verdade, elas servem de inspiração para as outras pessoas, mas provavelmente são elas que mais trabalham, né? Que mais treinam, e as pessoas, às vezes, não sabem disso, né? Tem gente que acha que é só você tomar um comprimidozinho, ficar em casa, né? E esperar que o corpo vem, né? E não é assim que funciona. Eu costumo falar que tudo é uma questão de constância. Eu uso muito a palavra constância quando eu vou exemplificar e conversar com o aluno. Eu falo assim, gente, eu preciso de constância. Você vai oscilar durante o seu ciclo de treinamento. Vai ter períodos no qual o treino vai ser mais intenso, né, as cargas serão mais pesadas, você vai ter uma dificuldade muito maior durante o treino. A gente vai... Você que é do esporte sabe, né? A gente monta um macro ciclo. Então, a gente tem oscilações de intensidade no treinamento. O que eu preciso do aluno é constância. Eu preciso que ele mantenha a rotina de treino. Então, ele não pode vir um dia, faltar outro, na outra semana falta 2, vem 3. Então, é tudo trabalhado em cima da constância. E a questão de corpos, né? Isso é muito subjetivo, porque a gente sabe que, às vezes, isso pode ser uma faca de dois gumes, porque, às vezes, a menina magrinha, ela quer ter um corpo de uma mulher mega sarada, com massa magra lá em cima, que ela geneticamente não foi fabricada para isso. Ela não vai atingir. Então, isso vai gerar uma frustração nela. Então, cabe a gente também, como professor de educação física, falar assim, é muito legal, muito bacana, mas aquilo ali é ela. Você, a gente vai trabalhar e em cima do teu treinamento, a gente consegue atingir essa margem. Então, não cria essa expectativa para você não se frustrar e, consequentemente, você vai desmotivar e daqui a pouco, enquanto você está treinando, você está desmotivado e para de treinar. Então, a gente precisa também deixar muito claro, exemplificar e mostrar para ela que, por mais que ela não tenha formação genética para atingir aquela referência que ela gosta, o biotipo dela, a genética dela, né? A gente tem lá aquelas
especificações de ectomorfo, mesomorfo, endomorfo. Dentro daquelas categorias, ela consegue atingir um patamar super bacana, bem legal, e ela vai ser super feliz e saudável com aquilo. A gente tem que precisar trabalhar um pouquinho na cabeça do aluno, às vezes, para não frustrar e, às vezes, o tiro sair pela culatra. Boa. Agora, eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, se existe alguma diferença em que você procura, por exemplo, chega lá um aluno, cliente lá com acima dos 45, 50 anos, né? Qual que é aí, se existe alguma diferença no teu planejamento para ele, e onde que ele pode realmente ter mais sucesso, né? Pensando sempre em bem-estar e saúde, né? Não em performance, essa coisa toda. Então, normalmente o aluno com essa faixa etária de idade, ele já vem com o intuito mais de saúde do que estética e performance, né? É um aluno que ele já vem buscando pela saúde, muitas das vezes é um aluno que nunca fez atividade física, é um aluno que vem por orientação médica, né? Não vem por livre e espontânea vontade. Eu dou até um exemplo, inclusive, da minha mãe. Minha mãe já tem 67 anos, minha mãe entrou pela primeira vez na academia comigo, sei lá, antes da pandemia, ano retrasado, no meados do ano retrasado. Minha mãe entrou pela primeira vez numa academia comigo. Eu estava acompanhando ela, fazendo um trabalho de personal, porque é uma pessoa que vem de uma outra mentalidade, uma outra cabeça, uma outra formação, outros tempos, né, onde a atividade física ela ainda é muito, digamos, todo o conceito é muito amador ainda, né? A gente não tinha um embasamento científico, a gente não tinha as opções como a gente tem hoje de N lugares para você fazer atividade física, né? Você tinha uma opção de ou academia ou esporte, e parava aí. Hoje em dia você tem, né, outras opções, outras variantes de locais de treinamento. Então, normalmente ele vem com uma questão de saúde com prescrição médica. Então, a abordagem é diferente, você precisa tomar um cuidado muito maior na montagem de um treino, porque você precisa criar, você precisa construir toda a parte de coordenação motora fina, toda a parte, né, você tem que trabalhar muito a base de movimento, é uma pessoa que de repente ainda não tem conceito, não sabe agachar direito, então vem com muitos erros posturais. Então a gente precisa trabalhar muito a base desse aluno inicialmente, para depois você ir galgando em exercícios mais complexos, em coisas mais específicas. Mas normalmente eu pego esse tipo de aluno e trabalho muito a base dele, base de movimento. Ele tem que agachar com a postura correta, ele tem que ter força no quadríceps, ele tem que ter uma certa força na parede do abdômen para aquilo ali melhorar não só a questão de fortalecimento muscular, mas inclusive de postura. Então você trabalha as bases primeiro, para depois você começar a intensificar o treino. E tem muito a questão também do apoio psicológico, né? É um aluno que às vezes não entende que a dor pós-treino faz parte do processo. Ele não pode ser. Você que foi atleta, meu irmão, alto rendimento, então, pelo amor de Deus. Essas medalhinhas que estão aqui atrás doeram muito. São muitas dores em cada medalhinha dessa, meu irmão. Se você parar para pensar, é jogador, né? Gostei dessa. Gostei de jogador. Boa. Gostei dessa separação de cima aí. Então, Brunão, me fala uma coisa aqui, então, vamos lá. O correr ou intervalado? Ou os dois? Cara, você ter uma queima calórica maior, para você perder um quilinho a mais, o que é melhor? Eu gosto muito do conceito do HIIT, né? Que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Eu gosto muito dele por dois motivos. Porque normalmente é um treino que não dá para você dar migué, não dá para você enganar, não dá para você ir numa intensidade ali teoricamente confortável, você vai ter que dar aqueles picos de intensidade alta. E eu gosto também por conta dele ser um treino curto. Ele é um treino que na rotina do dia a dia ele se encaixa muito melhor. Hoje em dia ninguém tem mais tempo para ficar 2 horas dentro de uma academia. Então quando você faz um treino de HIIT aí até de 30 minutos, cara, já valeu, você salvou teu dia, salvou teu treino e você vai pro teu cotidiano. Já botou na conta aquele dia, né? Já cumpriu tua missão, né? Fez um treino de HIIT 30 minutos, já valeu o dia. Bacana. Bruno, e pandemia, hein? O que a pandemia, quer dizer, ela bagunçou a vida da gente em todos os sentidos, né? Bagunçar é uma palavra muito esquisita. Ela está fazendo com que a gente se adapte a muitas novas atitudes e
É um novo momento, né? Para todo mundo, né? Todo mundo tem que se reinventar. Física, como é que tá isso, hein? Acho que as pessoas estão começando a entender que ainda mais a atividade física pode ser ainda mais importante, né? Então, exatamente, cara. Eu falo com muito orgulho do que aconteceu nessa pandemia, porque eu fui o primeiro cara a fazer uma live de treino na internet. Eu fui a primeira pessoa que criou surgiu esse movimento. Eu criei essa live, inclusive, a nossa primeira live foi antes de decretarem lockdown e tudo mais, foi uma semana antes, porque eu assisti um vídeo, porque lá na Europa já estava em lockdown, eu vi um vídeo de um professor de educação física em Barcelona, na Espanha, fazendo um treino no terraço do prédio. E o terraço do prédio era um prédio mais baixo que os prédios maiores de residenciais em volta. E ele fazendo o treino nesse terraço do prédio, as pessoas nas varandas começaram a fazer o exercício junto com o professor. E esse vídeo virou na internet, eu vi esse vídeo, achei incrível, e falei, cara, o que eu posso fazer similar aqui que funcione, que seja tão legal quanto? E aí, baseado nisso, eu falei, cara, eu vou fazer uma live no Instagram. E aí eu fiz a live, comecei a fazer a live, e, cara, virou uma febre, depois todo mundo começou a fazer. E aí, eu acabei fazendo live com meus alunos, que são figuras públicas. Então, assim, eu fiz live com a Anitta, eu fiz live de treino com Fernanda Souza, eu fiz live de treino com o Hugo Glóris, eu fiz live de treino com uma galera, cara, que são meus alunos, que compraram a ideia, que compreenderam toda a importância do movimento. E, cara, foi um absurdo do quanto isso repercutiu e como isso acabou incentivando outras pessoas a fazerem e tomou aquela proporção que tomou durante a pandemia. Então eu achei muito legal, porque toda essa questão do lockdown, dessa quarentena, todo mundo tendo que ficar em casa, validou a ideia que você não precisa estar dentro de uma academia para fazer. Na sala da sua casa, você tem a possibilidade. Então, aquela pessoa que não tinha grana para pagar uma academia, ela fala, cara, eu com um cabo de vassoura na sala da minha casa, eu consigo treinar. Eu não preciso ter dinheiro para uma academia. Então, essa questão da pandemia ajudou a você popularizar e validar a atividade física em casa. E aí, então, isso abriu certamente um novo nicho de mercado para você, né? Porque você pode fazer personal à distância. Então, há 5 anos atrás, Giovanni, há 5 anos, eu até postei no Instagram, eu postei uma foto, um print de tela de uma aluna minha que eu já ministrava personal, e como ela viajava muito a trabalho, a gente fazia já há 5 anos atrás treinos por videoconferência, ela na academia do hotel e eu acompanhando ela. E hoje em dia é a coisa mais comum. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho 10 alunos nos Estados Unidos que fazem personal comigo. Então, assim, eu tenho os horários deles, eu atendo os meus alunos, obviamente com toda aquela organização de fuso. Eu tenho aluno na Califórnia que fica comigo 10 da noite, é uma loucura. Mas, assim, a gente consegue levar a atividade física a qualquer lugar. Que joia! É isso aí, a gente vai se adaptando. Aconteceu um pouco com a gente aqui também, a gente vai se reinventando, né? E vai aproveitando as oportunidades. Aquilo que a gente fala, né? Dá um limão pra gente, a gente faz uma caipirinha, uma limonada, algo parecido. Então, eu acho que essa é a nossa capacidade. Mesmo porque, Bruno, eu percebo em você a paixão. E eu acho que quando existe a paixão naquilo que a gente faz, a gente se torna realmente pessoas de destaque, porque a gente está sempre buscando, né, uma forma de que as pessoas percebam que a gente realmente está fazendo o nosso melhor para atendê-las e da maneira que for, né? Eu tenho muito preocupação que me pergunta isso, assim, cara, o que eu faço para ser diferente, o que eu faço para me destacar no mercado? Eu falo, irmão, ame o que você faça, é isso. Porque você deixa as pessoas entenderem, você passa essa energia para as outras pessoas, aí sim, né? Porque ainda mais no condicionamento físico, no relacionamento, onde é muito próximo, você falou, você está muito próximo do cliente, do aluno, em todo sentido. Mesmo longe, você está próximo. Sem dúvida. Bruno, tem um quadro aqui que a gente chama que é a hora do bloco, né? A hora de fazer um bloqueio. E eu tenho algumas palavras aqui que as pessoas, às vezes, são mitos, as pessoas, às vezes, criam expectativas que, às vezes, nem estão verdade, né? Então, assim, anabolizante. Fala o que vem na tua cabeça aí. Cara, eu não bloqueio. Vou explicar por quê. Porque eu acho que tudo é uma questão de coerência. Eu acho que, assim, se você usar só o termo anabolizante hoje em dia, as pessoas automaticamente levam para o lado negativo. Mas reposição hormonal que a mulher faz é anabolizante. Qual é a diferença?
ela é prescrita de acordo com a especificidade que você precisa por um médico. Então, eu acho que quando você entra com a medicina te dando direcionamento, não é ruim, não é errado. O problema é quando você pega uma pessoa que toma um tipo de anabolizante que ela prescreveu da cabeça dela, que ela acha que vai ser legal para ela, e você vai lá erroneamente e replica isso em você. Isso é inaceitável. Pô, assim como você tem gente pegando anabolizante veterinário de animal para aplicar. Isso é inaceitável. Mas a partir do momento que você tem uma história muito bacana. Ele já nem... o Luizão. O Luizão era o nosso massagista, roupeiro, durante muito tempo da seleção, muito tempo do clube onde eu joguei, no Banespa. E ele tomou anabolizante para cavalo. 30 anos. Não era desse tamanho assim, mas aí a barriga também ficou desse tamanho, a perna desse tamanhozinha. Cara, mas ele perdeu completamente a noção de tudo. Ele dormia em pé, ele mudou o cara todo. É isso que você falou, sem orientação médica não vale, né? Agora, sendo médica, cara, problema nenhum. E questão de suplementação também, a pessoa às vezes, de certa forma, nem procura uma orientação, né? Sai comprando e fazendo, né? O problema da suplementação, ao contrário do anabolizante, é que a suplementação hoje em dia é muito mais acessível, né? Então você vai numa loja de suplemento, num shopping, compra o que você quiser. E aí acaba a pessoa ela pulando a etapa dela procurar um nutricionista, ela procurar um nutrólogo, alguém que vai direcionar aquela suplementação. Porque as pessoas acham o seguinte, eu vou tomar esse termogênico aqui para me dar um up, me dar um gás no treino. Só que o termogênico muitas vezes tem concentrações altas de cafeína, então às vezes isso atrapalha o sono da pessoa, aí você já não dorme, você já compromete toda a produção de GH, uma sucessão de erros. Assim como a pessoa quer tomar whey porque é proteína e proteína não engorda. Peraí, depende. Tudo em excesso faz mal e pode vir a engordar. Dieta, eu costumo falar que emagrecimento é uma ciência exata, é matemática. Você tem um gasto calórico, você tem o metabolismo basal, você tem o quanto de caloria que você ingere. Se você não gerar esse déficit, você não emagrece. Se você empatar, você vai ficar estabilizado no peso. Se você ultrapassar, você vai engordar. Então, assim, para você emagrecer e usar suplemento, quem faz esse cálculo é o nutricionista ou nutrólogo. Se você achar que você vai fazer o cálculo da sua cabeça, a chance de você errar é altíssima. Me fala, projeto verão, isso acontece pra caramba, né? Cara, projeto verão, eu costumo ficar tenso com essa palavra, apesar de usar muito também, mas eu fico tenso, porque existe uma escala, um gráfico quem trabalha em academia, que é assim, ó, Giovanni, você começa janeiro, fevereiro, março, tranquilo, aí abril, aí junho já começa um movimentozinho pós-férias das crianças na escola, aí julho começa uma crescente, agosto, setembro, outubro entra o desespero. Aí outubro, meu irmão, entra todo mundo da academia, todo mundo que é personal, você não tem horário para atender, academia lotada, aquela confusão. Agora, passou o carnaval, meu irmão, o gráfico vai lá para baixo. Desaparece todo mundo. Desaparece. Acabou o verão, todo mundo desaparece. Esse gráfico é anual. É desenhado para quem trabalha em academia, cara. Então, assim, a gente tem que trabalhar o conceito, né? Que a gente fala muito essa frase brincando, que o corpo do verão é construído no inverno. Porque não adianta você querer em outubro estar preparada, sarada em dezembro, né? E de preferência não estragar ele no verão também, né? Não, exatamente, entendeu? Exatamente. Então, a gente precisa muito, como professor de educação física, trabalhar a ideia justamente da constância, que você precisa estar constante o ano inteiro e, de repente, no verão, você quer estar bem, aí você dá uma apertada na dieta, você dá uma aumentada no cardio. Mas, assim, o ajuste é pequeno, entendeu? Você não precisa dar um ajuste enorme, sair do sedentarismo com um cara com o abdômen trincado, né? Você vê que a pessoa que está bem condicionada, ela dá uma apertadinha para ela ficar lá de acordo com como ela queira. Ok. Agora, às vezes, as pessoas querem saltar do sedentário para o trincado em 2 meses. Aí a gente não faz milagre, né? Não dá para dar esses saltos, a natureza não dá esses saltos. Brunão, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí para os nossos ouvintes alguma dica da vida ativa, alguma coisa que realmente você acredita que é bacana, que ao longo desses anos aí você desenvolveu. Deixa teu recado final aí, porque
foi sensacional esse bate-papo, adorei. Muito ilustrativo, muito simpático e, cara, show de bola. Muito obrigado mesmo. Imagina, irmão. Bom, eu vou fazer um pouquinho ao contrário do que normalmente alguns professores de educação física falam. Tipo, ó, vai pro trabalho a pé, salta um ponto do ônibus antes, salta um ponto do ônibus depois, sobe o teu prédio de escada. Eu não vou falar nada disso. Eu vou sugerir o seguinte. Se você ainda não se identificou com nenhuma atividade física ou esporte, é porque certamente você ainda não tentou todos. Eu acho que você precisa experimentar todo tipo de atividade, se dê a oportunidade, se permita conhecer alguma atividade no qual você, sem dúvida, vai se identificar. Se você ainda não se identifica com nenhuma, é porque certamente você ainda não experimentou todas. Então, se permita, tenha a experiência com qualquer tipo de atividade física, com qualquer tipo de esporte, que sem dúvida nenhuma você vai encontrar atividade física que você vai se identificar, e se identificando, você vai conseguir justamente a palavra que eu falei o tempo inteiro aqui, ser constante. Você vai ser constante nessa atividade que você vai se identificar e automaticamente toda a questão de saúde e estética vem como consequência. Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente tantas dicas e histórias bacanas, e tenho certeza que nossos fãs aqui vão gostar muito de ouvir esse recado que você passou, esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Muito obrigado, tudo de bom, saúde aí, muitas coisas boas para você. Tudo de bom mesmo. Irmão. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está ouvindo. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais é o Seu Personal, tudo é o Seu Personal, Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E, irmão, só agradecer pela honra de bater esse papo com você aí, obrigado pelo convite. Valeu, nós vamos botar aqui o teu endereço depois embaixo aqui para as pessoas acompanharem e verem pra gente aí, beleza? Legal, irmão, obrigado. Abraço, tudo de bom. Abraço. Obrigado, querido. Tchau. Show de bola, hein? Abração. Abraço, irmão. Obrigado. Tudo de bom.